Então, pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos à EBEG, sejam bem-vindos aqui à plataforma da escola, sejam bem-vindos à primeira aula sobre tudo o que eu sei sobre como passar nos concursos da Advocacia Geral da União. É exatamente isso que você está vendo nesse momento. Eu vou ministrar 3 aulas durante 3 dias seguidos sobre tudo o que eu conheço acerca do que alguém deve fazer para passar e passar bem nos próximos concursos da Advocacia Geral da União. O dia em que eu gravo essa primeira aula é 25 de outubro de 2021. Pelas notícias de hoje e pelo cenário de hoje, nós devemos estar a um ano e meio, 2, do próximo concurso da Advocacia Geral da União. Vou repetir essa informação. Eu estou no dia 25 de outubro de 2021 e nós devemos estar, pelas configurações de hoje, a um ano e meio, ou talvez um ano e meio, 2 anos do concurso, do próximo concurso da Advocacia Geral da União. Portanto, eu não espero o concurso da Advocacia Geral da União antes de um ano e meio, 2, que isso fique bastante claro. Mas por que eu inicio essa jornada então agora sobre tudo o que eu conheço, como passar no concurso ou nos próximos concursos da Advocacia Geral da União? Porque daqui para a prova, daqui até a próxima prova, nós temos tempo suficiente para que você saia, inclusive, do estágio mais prematuro da sua preparação, ou seja, se você estiver iniciando os estudos para concurso da advocacia pública, ou se você quer redirecionar a rota que você percorreu até agora para a Advocacia Geral da União, porque provavelmente você pode não estar tendo êxito nos concursos da advocacia pública que você está fazendo agora e muito provavelmente deve ter percebido que existe alguma coisa errada na sua preparação que precisa ser orientada. Então, você que está iniciando os estudos para a Advocacia Geral da União, ou você que quer redirecionar sua rota para a Advocacia Geral da União, pensando em um concurso que provavelmente acontecerá daqui a um ano e meio, 2, tendo tempo suficiente para enfrentar as disciplinas, acumular conhecimento jurídico e se preparar de forma digna, e quando eu falo em dignidade aqui é dignidade intelectual, de enfrentar a prova com chances reais de aprovação, tanto prova objetiva, quanto prova subjetiva, quanto prova oral. Existe um tempo de maturação do conteúdo e nós estamos a 25 de outubro de 2021, razão pela qual existe muito tempo, de agora até o próximo concurso da AGU, para que você possa se preparar, inclusive saindo do zero para o próximo ou os próximos concursos dos cargos que integram a Advocacia Geral da União, a saber, advogado da União, procurador federal, procurador da Fazenda Nacional e procurador do Banco Central. Eu vou, nessas próximas 3 aulas, te dizer tudo o que eu conheço sobre como se preparar para essas provas com chances reais de aprovação. Eu não posso dizer que se trata de uma estratégia infalível, porque eu não posso prometer aprovação. Mas eu posso te dizer que se você seguir esses passos que eu vou te dizer de hoje até o final das nossas 3 aulas, fazendo curso comigo ou não, fazendo curso com outros professores ou não, você vai ter condições de chegar nessa prova com chances reais de aprovação. É óbvio que no final dessas 3 aulas eu vou lançar um curso para preparar pessoas para a advocacia pública federal, com vagas limitadas. A primeira turma será limitada a 100 pessoas. Mas tudo o que eu vou te falar aqui é algo que eu estabeleci enquanto estratégia no curso, mas ainda que você não faça o curso, se você pegar a estratégia aqui montada e for para os livros, e for para as provas subjetivas, e for estudar da forma que eu indicar, você vai ter condições de enfrentar essa prova também. O meu curso vai facilitar esse percurso, porque a sua única preocupação no meu curso é sentar e estudar. A sua preocupação fora do meu curso é buscar efetivamente as informações de doutrina, lei e jurisprudência nos materiais que você tem à sua disposição para poder estudar, mas enfrentando os passos de acordo com a estratégia que eu vou te mostrar aqui. E essas aulas que eu vou ministrar sobre a Advocacia Geral da União, não tem aula aqui onde eu acho que é assim. Eu vou provar por A mais B que eu vou te apresentar a estratégia mais eficaz para que você saia do zero e se prepare para os próximos concursos da AGU
tudo de forma definitivamente demonstrada a partir daquilo que já aconteceu em editais passados de advogado da União, procurador federal, procurador da Fazenda Nacional e procurador do Banco Central. Todas as minhas estratégias na EBEG são baseadas em dados, dados de prova, dados de concurso propriamente dito, de nota de corte, de dificuldade de prova, de quantidade de questões, de fichamento efetivamente de questões por disciplinas, de raio-x de prova. Então tudo eu analiso aqui. Eu sou advogado da União, passei no concurso da Advocacia Geral da União em 2006 e de lá para cá eu preparo pessoas que passam em concursos da Advocacia Pública e que passam muitas vezes em concursos da Advocacia Pública Federal. Essa é a minha paixão. Então eu acompanho desde 2005, que foi o meu concurso de advogado da União, até o último concurso da Advocacia Geral da União, que aconteceu em 2015, eu acompanho todos os concursos e tenho estatística de todos os concursos e sei exatamente como as coisas funcionam para esse tipo de prova. Também sei como funciona para as provas de Procuradoria Estadual e para as provas da Procuradoria Municipal. Mas para a Advocacia Geral da União, como foi o concurso que eu me preparei, eu tenho muito mais dados do que efetivamente possuo das demais PGEs e PGMs, mas também tenho muitos dados de PGEs e PGMs, também preparo para a Procuradoria de Estado e Município. Mas estamos em sede de Advocacia Geral da União. Se você está aqui, é porque quer estudar para advogado da União, procurador da Fazenda, procurador da Fazenda Nacional ou procurador do Banco Central. Uma das 4 carreiras que integram aí a Advocacia Geral da União. E a sua primeira pergunta deve ser efetivamente o seguinte: professor, eu estou naquele tipo de pessoa que deve estudar para a AGU? Quem deve estudar para a AGU? Essa é uma pergunta interessante, é a primeira grande pergunta que você tem que enfrentar. Bom, na minha opinião, deve estudar para a AGU quem está começando a estudar para os concursos da Advocacia Pública e quer a Advocacia Geral da União, ou seja, alguém que ainda não implementou uma estratégia de estudos e está verde nessa tarefa, vai iniciar uma estratégia a partir de agora. Existe efetivamente a chance de você simplesmente esquecer esses concursos que estão saindo agora da Advocacia Pública, porque são concursos que provavelmente você não vai ter muitas chances de passar, porque não tem conhecimento acumulado para isso, e você, nesse caso, conseguindo se segurar em relação aos editais que estão saindo, tem uma preparação aí de 1 ano, 1 ano e meio, 2, para passar no próximo concurso da Advocacia Geral da União. Então, quem deve fazer ou quem deve iniciar os estudos para a Advocacia Geral da União? A pessoa que está iniciando os estudos para a Advocacia Pública e quer a Advocacia Geral da União. Primeiro ponto. Existe a chance de eu começar a estudar para a Advocacia Geral da União e aproveitar esse estudo para PGDF, por exemplo, se demorar a sair? Sim, claro. Grande parte dos conteúdos que você estuda para a Advocacia Geral da União também você estuda para os demais concursos da Advocacia Pública, até porque o sistema de defesa da Fazenda Pública é uno. Não existem regras próprias para a União, estados e municípios, com raríssimas exceções, como acontece, por exemplo, na seara de saúde. Mas a defesa da Fazenda Pública ela é uniforme, independentemente do ente federado que você está efetivamente representando em juízo. Por exemplo, o sistema de processo, o processo civil público, que são um conjunto de regras que estabelece, por exemplo, como atua a Fazenda Pública em juízo, ela é o mesmo, esse conjunto de regras é o mesmo para a União, Estados e municípios. Então, grande parte das coisas que você estuda para a Advocacia Geral da União, você vai levar para os estudos de procurador de Estado e para os estudos de procurador de município, não tenho a menor dúvida que isso possa acontecer. Mas, você que está verde na preparação e quer iniciar uma preparação com foco, com estratégia, com, digamos, evolução de conhecimento e de acumulação de conhecimento jurídico para o enfrentamento dessas provas, é você que deve começar efetivamente essa estratégia. Ou você que, embora esteja enfrentando os concursos da Advocacia Pública nesse momento, tem percebido que sua preparação não é suficiente para enfrentar essas provas com chances reais de aprovação. Eu recomendo que você, nesse caso, pare o que está fazendo. Se quiser passar na Advocacia Geral da União, inicie uma preparação própria para isso. E se quiser continuar fazendo prova, que faça as provas sem compromisso, ou seja, sem criar aquela falsa expectativa de aprovação quando você ainda não tem efetivamente o conhecimento jurídico acumulado para tanto. Então, se você quer iniciar uma preparação para a AGU, essa estratégia é para você. Se você quiser
redirecionar sua rota para a Advocacia Geral da União, essa estratégia é para você. Então, quem deve estudar para a AGU, em suma, as pessoas que ainda não estão preparadas para passar nos concursos da advocacia pública que estão saindo no momento. As pessoas que precisam ainda maturar conhecimento jurídico para enfrentar os concursos da advocacia pública, pode aproveitar de agora até o momento em que vai sair o próximo edital da Advocacia Geral da União para implementar uma estratégia de aprovação. Com calma, com tempo, com estratégia previamente definida. Essa estratégia previamente definida vai ter efetivamente o que você tem que estudar, como revisar, como realizar revisões periódicas, como efetivamente estudar por questões ou revisar por questões, como eu prefiro dizer. Então nós vamos efetivamente enfrentar aqui como os concursos da Advocacia Geral da União eles são organizados ou foram organizados até hoje, que é justamente o que nós temos de acontecido nos concursos da Advocacia Pública Federal, que nos dão um vislumbre do que pode vir em termos de edital. A gente precisa estudar os concursos passados. Você vai ter uma estratégia de estudos a partir daquilo que eu considero das disciplinas mais importantes para as menos importantes, e eu vou te ensinar a conciliar os estudos para as 4 carreiras: advogado da União, procurador federal, procurador da Fazenda Nacional e procurador do Banco Central. Nós não sabemos qual desses concursos vai sair primeiro. É importante que você se prepare para todos ao mesmo tempo, para que você tenha chance independentemente do edital que sair. Mas você precisa fazer isso com calma, sem a agonia de ter que estar estudando estilo reta final para os concursos da advocacia pública que estão saindo nesse momento, e para que você possa se preparar efetivamente pensando num objetivo maior que a prova. Qual é a vantagem dessa estratégia? A vantagem dessa estratégia é que você não vai ter um tiro só. Você vai ter aí, no futuro próximo, concursos da Advocacia Geral da União que envolvem as 4 carreiras. Nós vamos ter próximos concursos de advogado da União, procurador federal, procurador da Fazenda e procurador do Banco Central. Então, implementando uma estratégia que possa efetivamente te dar acúmulo de conteúdo para o enfrentamento dessas provas, você vai ter aí 4 chances, obviamente no futuro próximo, para testar esse conhecimento e, nesse caso específico, ajustar alguma coisa para que você enfrente a próxima prova com mais chances de passar, caso você não tenha sido aprovado na primeira prova da Advocacia Pública Federal, que vem por aí no futuro. Então, é uma estratégia que permite com que você saiba o que estudar, como conciliar os estudos para as 4 carreiras, e eu vou te mostrar efetivamente que isso é muito possível de fazer em um ano e meio, 2. É tempo mais do que suficiente para que você possa estar definitivamente preparado ou preparada para o próximo concurso da Advocacia Geral da União. De novo, no final dessas aulas eu vou lançar o meu curso Mentoring mais GAGU, prova objetiva e subjetiva, e o Mentoring de estudos para essas 2 provas, mas a estratégia que eu vou te entregar aqui permite com que você estude comigo ou sem mim. O meu curso terá vagas limitadas para que eu mantenha a qualidade das correções, inclusive individuais, que pretendo fazer com peças de todas as carreiras da Advocacia Pública Federal na segunda fase. Então, vagas limitadas, mas conversamos isso no futuro. Muito bem, vamos lá. Quem deve estudar para a Advocacia Geral da União, eu já acabei de explicar. Aquele que está no início dos estudos e pretende ser advogado público federal, ou aquele que está aí na caminhada dos estudos, mas não tem condições de enfrentar as próximas procuradorias com chances de passar, fica estudando feito barata tonta à medida que saem os editais, ou seja, estudando de reta final em reta final, acaba não conseguindo passar em nada. Você precisa parar, estudar de forma correta para enfrentar um concurso que você possa chamar de seu. Muito bem, por que estudar com antecedência para os concursos da AGU faz muita diferença? Bom, estudar com antecedência para qualquer concurso faz diferença, mas estudar com antecedência para os concursos da Advocacia Geral da União faz muito mais diferença do que os concursos comuns da advocacia pública, e eu vou te provar por quê. Professor, você está falando sobre concurso da AGU, a gente não temos nesse momento só boatos, não temos nenhuma perspectiva nesse momento de edital próximo, ou não existe nenhum ato concreto. O que existe nesse momento, 25 de outubro de 2021, é justamente um pedido ao Ministério da Economia para a realização de concurso de advogado da União, procurador da Fazenda Nacional e procurador federal, 100 vagas cada um, mas não temos absolutamente nada de concreto no momento sobre a efetivação da realização desse concurso.
O Conselho Superior da AGU modificou a resolução que rege o concurso da AGU, modificando inclusive questões atinentes à prática jurídica. Eu vou daqui a pouco lançar um vídeo no YouTube só explicando como funciona essa nova prática jurídica da Advocacia Geral da União. O estágio supervisionado de 2 anos pré-formatura não funciona mais, mas vou explicar isso em outro momento. Nós temos nesse momento conversas dentro da Advocacia Geral da União sobre a premente necessidade de realização de concurso, justamente para repor o material humano que nós perdemos nos últimos anos. Desde 2015 até agora 2021, são 6 anos que nós só perdemos colegas na Advocacia Geral da União sem reposição desses procuradores, o que só faz aumentar o trabalho para quem fica. Chegará o momento em que esse cenário será insustentável e a Advocacia Geral da União precisa fazer concurso. Eu não vejo a Advocacia Geral da União sem concurso nos próximos 2 anos. É preciso que haja pelo menos reposição dos colegas. São muitos cargos vagos que existem na Advocacia Geral da União, então penso que o concurso se aproxima e os fatos internos, as conversas nas reuniões internas sobre a necessidade de reposição dos colegas está cada vez mais acentuada em termos de necessidade premente, então eu imagino que, cedo ou tarde, a administração pública terá que realizar concursos para a Advocacia Geral da União. Mas eu estou falando sobre isso há pelo menos 1 ano, 1 ano e meio, 2 do próximo concurso. Por quê? Porque estudar com antecedência para os concursos da Advocacia Geral da União faz toda a diferença. Se estudar com antecedência para qualquer concurso faz muita diferença, estudar com antecedência para os concursos da Advocacia Geral da União faz toda a diferença, e eu vou te provar por quê. Esse é o primeiro ponto da estratégia. Não vai adiantar você querer estudar para a Advocacia Geral da União pós-edital. Não vai adiantar você querer estudar para a Advocacia Geral da União em 6 meses. Não vai adiantar você querer estudar para a Advocacia Geral da União em 3 meses. Vai adiantar você estudar para a Advocacia Geral da União se você tiver efetivamente uma estratégia de médio e longo prazo para isso, que é o que eu estou ofertando a partir de agora para que você efetivamente possa se ligar. Espero que você me escute hoje, para que você possa se ligar, para que você possa estabelecer sua estratégia e para que você possa estar na lista de aprovados no próximo concurso da Advocacia Geral da União. Professor, por que há tanta preocupação em estudar com tanta antecedência para a Advocacia Geral da União? Eu vou te explicar por quê. Antes, eu preciso te dar um panorama do que aconteceu nos últimos concursos da Advocacia Geral da União. Esse quadro aqui já nos dá uma visão panorâmica daquilo que você possivelmente vai enfrentar nos próximos concursos, tá? Presta atenção. O último concurso para Procurador Federal, PF é a sigla que eu utilizo aqui para Procurador Federal, foi em 2013 para 78 vagas. Presta atenção. Nós tivemos um concurso de Procurador Federal em 2013 para 78 vagas, mas essas vagas não querem dizer nada porque todas as pessoas aprovadas foram chamadas. Nós tivemos um concurso de Procurador do Banco Central em 2013 para 15 vagas. Nesse concurso aqui, nem todos foram chamados, nem todos os aprovados foram chamados. Foi o único concurso da Advocacia Geral da União em que não se chamou todos os aprovados nos anexos de aprovação. PFN, nós tivemos concurso em 2015 para 150 cargos vagos, foram todos chamados, aqueles que foram aprovados. E advogado da União, que eu chamo aqui de AGU, o último concurso foi em 2015, 84 cargos previstos no edital, mas todos foram chamados. Então você tem aqui o panorama dos últimos concursos da Advocacia Geral da União. Nós temos aí, nós estamos em 2021, desde 2013 não temos concursos para Procurador Federal e Procurador do Banco Central, e desde 2015, portanto 8 e 6 anos respectivamente, não temos concurso desde 2015 para Procurador da Fazenda e para Advogado da União. Esse é o tempo que nós estamos sem reposição dos colegas, razão pela qual a cada reunião, a cada conversa interna, a cada, digamos, demonstração de acúmulo de trabalho, faz com que efetivamente se discuta na Advocacia Geral da União a necessidade premente, essa necessidade já é reconhecida, de reposição dos colegas que foram perdidos ao longo desses 8, 6 anos, ou seja, mais de meia década sem concurso para nenhum dos cargos da Advocacia Geral da União. O concurso de Procurador Federal de 2013 teve 14.193 inscritos.
O concurso de procurador do Banco Central teve 5.349 inscritos. Isso aqui se justifica porque a carreira de procurador do Banco Central ela fica necessariamente concentrada em Brasília, e esse concurso é um concurso bastante específico, de conhecimento específico que você precisa demonstrar na prova. O concurso de procurador da Fazenda Nacional 2015 eu não consegui recuperar o número de inscritos, porque a ESAF, que foi a organizadora da época, ela desde 2018 informou que não fará mais concursos para o Ministério da Fazenda, hoje Ministério da Economia, razão pela qual nós temos aí uma perda de informação, mas enquanto a PFN, nesse caso, não será mais organizada pela ESAF, eu recomendo que você se ligue nas características dos demais concursos que muito provavelmente serão incorporados ao concurso da PFN em termos de características, embora eu acredite que o CESP-SEBRASP, que é a organizadora que fez todos os outros concursos da Advocacia Geral da União, Procurador Federal, Procurador do Banco Central e Advogado da União, fará os próximos concursos de Procurador Federal com as características gerais do concurso, mas com especificidade grande ainda em direito tributário, direito financeiro. Então, Procurador da Fazenda Nacional, não consegui recuperar esse dado do número de inscritos porque as informações já saíram do site da ESAF. O concurso de advogado da União 2015 para 84 vagas teve 23.666 inscritos. É comum que os concursos de advogado da União e procurador federal tenham a maior quantidade de inscritos, porque são concursos mais parecidos. Procurador do Banco Central se concentra em Brasília, é um concurso específico, com conhecimento específico, e Procurador da Fazenda Nacional também é um concurso com conhecimento bastante específico, especialmente as provas que foram elaboradas e aplicadas pelo CESP. Muito bem. Aqui é a nota de corte que eu listei para cada um dos concursos, tirando PFN, que eu não consegui recuperar a informação. O concurso de Procurador Federal 2013 teve corte de 120 pontos. 120 pontos de 200 pontos possíveis. Isso representa 60% da prova em termos de corte. Aí você vai dizer, professor, calma aí. A gente tem acompanhado cortes cada vez mais altos nos últimos anos dos concursos da advocacia pública, estadual, municipal, já que não tivemos concursos da AGU. Verdade. Esse concurso de Procurador Federal 2013 com corte de 60% está muito baixo. Está muito baixo. O corte de Procurador do Banco Central foi 62% e o corte de Advogado da União foi 67%. Hoje os cortes superam 70, 75, 80 pontos. O corte da PGE Paraíba foi 88% da prova. Esses cortes refletem a realidade hoje dos próximos concursos da Advocacia Geral da União. Eu vou te responder o que eu penso sobre isso agora. Na minha opinião, esses cortes representam o que nós vamos ver nos próximos concursos da Advocacia Pública? Sim e não. Por que sim e não? Esses cortes aqui dizem respeito à nota da última pessoa aprovada na prova objetiva que vai para a subjetiva. Nos concursos da Advocacia Geral da União, Procurador da Fazenda Nacional, Procurador Federal, Procurador do Banco Central e Advogado da União, o número de pessoas que vai da prova objetiva para a prova subjetiva é infinitamente superior à grande média dos cortes que nós encontramos nas procuradorias de Estado e nas procuradorias de município. Por exemplo, o corte de 60% do último concurso de procurador federal foi a nota da pessoa que está na posição 1037. Então, 1037 pessoas previstas lá no edital, aprovadas na prova objetiva, foram para a subjetiva de procurador federal em 2013. Então, o fato do corte das PGEs e PGMs ser maior do que o corte da Advocacia Geral da União está no número de pessoas aprovadas na prova objetiva que vão para a subjetiva, esse número previsto no edital. Procurador do Banco Central, de 5.349 pessoas, 210 pessoas foram da prova objetiva para a subjetiva. Então, essa nota aqui, 124 pontos de 200 possíveis, é a nota da pessoa que está na posição 210. No que diz respeito ao concurso da Advocacia Geral da União 2015, advogado da União, 357 pessoas foram da prova objetiva para a prova subjetiva. Eu estou falando sempre de candidatos de ampla concorrência. A nota da pessoa que estava na posição 357 foi 67, que corresponde a 67% da prova. Professor, e por que você diz que sim e não esses cortes representam o futuro dos concursos da Advocacia Geral da União? Por quê?
Eu imagino que os cortes sejam maiores que isso, mas não imagino que os cortes sejam iguais aos de PGE e PGM. Vou repetir. Eu imagino que os cortes sejam maiores que isso, mas que não sejam exatamente iguais aos cortes de PGE e PGM, porque a tendência é que a posição de corte da pessoa que vai, da última pessoa que vai da prova objetiva para a prova subjetiva na Advocacia Geral da União, seja muito maior a posição em relação àquelas previstas em PGEs e PGMs que nós estamos acostumados a analisar e ver hoje em dia. Por quê? Os concursos da Advocacia Geral da União têm caráter de concurso nacional, então nunca são concursos para passar efetivamente 15 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas. Pela quantidade de pessoas que o edital faz previsão que irão para a prova subjetiva, você percebe que a Advocacia Geral da União quer uma lista de aprovados grande para que ela possa ir chamando à medida da necessidade do órgão, do cargo e do órgão no decorrer da validade do concurso. Então, os cortes da Advocacia Geral da União, eles serão mais altos que esses? Imagino que sim, e nesse caso não imagino que sejam cortes tão altos quanto os cortes da PGE e PGM, por conta primeiro dessa característica aqui. O número de pessoas que sai da prova objetiva que vai fazer prova subjetiva previsto no edital. Procurador Federal 2013, o corte estava na posição 1037, Procurador do Banco Central 2013, 210, Advocacia Geral da União 357. Normalmente esse corte aqui ele é previsto no edital de acordo com o número de vagas, mas a AGU prevê aí a quantidade de pessoas que ela quer que chegue na segunda fase, justamente para que ela possa ter uma lista de aprovados para ir efetivamente chamando as pessoas à medida que a necessidade aponta e dentro da validade do concurso. Nesse concurso de Procurador Federal 2013 nós tivemos 200 itens, aí aqueles itens certo ou errado, cada item valendo 1 ponto e 2 erradas anulando uma certa. Cada item valia 1 ponto e cada item correto valia 1 ponto e cada item errado valia menos 0,5 pontos. Então, o corte aqui ficou em 120. Procurador do Banco Central foi uma prova CESP mais questões ABCDE, valendo 200 pontos. Procurador da Fazenda Nacional, ABCDE, ESAF, valendo 100 pontos. E Advogado da União, 2015, foi uma prova com 200 itens, certo, errado. Cada item valia 0,5 e cada item errado valia menos 0,25. Então, 200 itens com total de 100 pontos. Então, você tem aqui, em termos percentuais, o corte para Procurador Federal em 60 pontos, o corte para Procurador do Banco Central em 62, o corte para Advogado da União em 67. Então, esse corte em relação à realidade de hoje, eu penso que será um corte maior, mas não um corte tão superior em termos de pontuação e percentual como nós encontramos nas PGEs e PGMs, justamente, e a primeira observação é essa, em relação ao número de pessoas que o edital ou os editais da Advocacia Geral da União fazem previsão que farão segunda fase. Então, ir para a segunda fase na Advocacia Geral da União, em tese, demanda acertar um percentual menor da prova. Agora, presta atenção aqui nessa situação, tá? Esse corte aqui de 60% e esse corte aqui de 67% é um corte que precisa ser analisado a partir das características da prova. As provas com itens certo e errado, onde questões erradas anulam uma questão correta, 2 erradas aqui anulam uma correta, porque o valor de 2 erradas vai anular o valor de uma correta, tendem a baixar o corte. Porque você vai ter que levar em consideração aqui que as pessoas não vão acertar tudo. Diferentemente de você ter uma prova com 100 questões, onde cada questão vale 1 ponto e a errada simplesmente vale 0, nesse caso, você vai ter aí um percentual de acerto puro. O que é o percentual de acerto puro? É justamente o percentual de acerto daquilo que a pessoa definitivamente acertou, tirando o que ela errou, porque o que ela errou é 0. Quando você tem que as questões erradas elas tiram ponto daquilo que você acerta, é natural que essas questões erradas baixem o corte um pouco em relação às provas que, nesse caso, a pontuação é pura, ou seja, uma questão, 1 ponto, a questão que você errou vale 0. Então, esse corte aqui de 60 e esse corte aqui de 67, ele precisa ser levado em consideração justamente pela posição das pessoas que vão para a segunda fase e pela característica específica da prova, que é 2 erradas anulam uma certa. Professor, os próximos concursos da Advocacia Geral da União serão ABCDE ou certo e errado? Não sei te dizer. As provas certo e errado da CESP estão cada vez mais raras, mas as provas certo e errado da CESP, nesse caso do CESP ou do SEBRASP, tanto faz, hoje é CESP, é SEBRASP,
praticamente, eram provas aplicadas para a Advocacia Geral da União. Como nós estamos há mais de meia década sem provas de Advocacia Geral da União, nós não estamos vendo muitas questões certo e errado, porque as provas certo e errado, na grande maioria, eram provas aplicadas para a Advocacia Geral da União. E todo ano, praticamente, ou a cada 2 anos, nós tínhamos pelo menos um concurso das carreiras da Advocacia Geral da União, então nós tínhamos muitas provas certo e errado feitas pelo Sebrasp e pelo CESP à época, aí para que você pudesse estudar, ver e analisar. Isso não se repete mais hoje, porque, como disse, há mais de meia década nós estamos aí sem nenhum concurso da Advocacia Geral da União. Então pode ser questões certo e errado? Pode. Eu acho que serão questões certo e errado? Acho, porque essa é a tradição dos concursos de Procurador Federal e de Advogado da União. Procurador da Fazenda Nacional era ABCDE porque era ESAF, agora provavelmente será realizado pelo Sebrasp, CESP, muito provavelmente a prova também será certo e errado, mas isso pode mudar daqui para lá. Em mudando, eu efetivamente vou apresentar essa informação para as pessoas. Sim, obviamente, quando eu lançar o curso, nós teremos um grupo de WhatsApp para discutir exatamente questões atinentes à estratégia, questões atinentes a notícias dos concursos, questões atinentes efetivamente às próximas provas da Advocacia Geral da União, onde eu vou atualizando os alunos sobre todas essas questões específicas e os pontos mais importantes também eu gravo o vídeo e coloco no YouTube. Então, ó, esse é o último panorama dos últimos 4 concursos da Advocacia Geral da União. Isso já nos diz muita coisa aqui. É uma prova que envolve muitas pessoas na sua realização. É uma prova cujo corte é, em tendência, menor do que os cortes que nós estamos analisando para as provas de advogado público estadual e municipal nos dias de hoje. E são provas que podem vir com características diferentes, como provas certo e errado, itens certo e errado, onde o errado acaba tirando questões dos itens corretos. Tá? Essa prova de procurador do Banco Central, como você teve aqui 210 pessoas indo para a segunda fase, o corte ficou em 62. Eu me lembro que essa prova aqui também é uma prova com características específicas, porque é uma prova muito difícil, porque a Procuradoria do Banco Central exige muito conhecimento específico do próprio Banco Central, do Sistema Financeiro Nacional e assim sucessivamente. Então, é uma prova específica e esse corte aqui se justifica pela especificidade da prova. Muito bem, eu ainda preciso te dizer nessa aula de hoje, nesse primeiro encontro, sobre a estratégia dos concursos da Advocacia Geral da União. O meu objetivo é responder essa pergunta principal: por que estudar para os concursos da Advocacia Geral da União com antecedência faz toda a diferença? Não só muita, mas toda a diferença. Faz muita diferença estudar com antecedência para qualquer concurso. Para a Advocacia Geral da União faz toda a diferença. Por quê? Eu vou te explicar agora. Vamos analisar a última prova de Advogado da União 2015. Prova de Advogado da União 2015, realizado pelo CESP. Eu nunca vou me acostumar de chamar o CESP Sebrasp. Até porque quando eu passei no meu concurso eu venci o CESP, não foi o Sebrasp. Então CESP para mim é o nome. Mas você chama do que você quiser, CESP, Sebrasp. Ó, a prova ela tem essa característica aqui. E presta atenção, porque eu vou explicar o terceiro argumento pelo qual o corte na Advocacia Geral da União é menor do que os cortes que nós encontramos em PGA e PGM. E eu vou te justificar porque que se você quiser passar na Advocacia Geral da União, você vai ter que estudar com muita antecedência. E aí por isso que eu te chamo tanta atenção para o fato de se ligar agora. Começar a sua preparação agora. Começar a sua preparação hoje para os concursos da Advocacia Geral da União, para que seu nome esteja contemplado na lista de aprovados dos próximos concursos da Advocacia Pública Federal. Veja o concurso de Advogado da União 2015. O concurso é dividido em grupos. Prova objetiva e prova subjetiva dividida em grupos. Mas vamos nos ater, por enquanto, à prova objetiva, que é a parte que interessa nesse momento para te mostrar o que eu preciso te mostrar. Até porque você só vai para a subjetiva se passar na objetiva. Então vamos lá. O grupo 1 tem Constitucional, Administrativo, Financeiro, Econômico, Tributário e Ambiental. Essas são as disciplinas do grupo 1. O grupo 2, Civil, Processo Civil, Empresarial, Internacional, Público e Privado. Então, internacional aqui é um tema importante para estudar para os concursos de Advogado da União. Falo sobre isso durante as nossas aulas sobre estratégia aqui. Grupo 3, Penal, Processo Penal, Trabalho, Processo de Trabalho, Seguridade Social, que é Direito Previdenciário. Muito bem. Na prova objetiva, você teve, eu já expliquei, 200 itens. Cada item valia 0,5 pontos se acertado e valia menos 0,25 pontos se errado pelo candidato. No grupo 1, você teve 90 itens do grupo 1 de Constitucional, Administrativo, Financeiro, Tributário, Econômico e Ambiental. Esses 90 itens valem 45 pontos. No grupo 2, 60 itens que valem 30 pontos.
No grupo 3, 50 itens que valem 25 pontos. Se você somar isso aqui, você vai ter os 100 pontos da prova. Muito bem. Professor, passou aqui quem acertou 67%, não foi? Foi. Mas esse 67% foi como? Se eu tivesse acertado aqui 67% desses 100, eu teria passado? Não. Porque as provas da Advocacia Geral da União, elas têm corte por grupo. É exatamente isso que você acabou de escutar. Não existe um corte só para a segunda fase. Existe corte por grupo. O corte para a segunda fase aqui, o edital previa que era a nota da pessoa que estava na posição 357. Advogado da União 2015. Beleza. Mas, ó, quem não acertou 22,5 pontos, pelo menos, dos 45 possíveis no grupo 1, já estava cancelado ali. Quem não acertou metade dos pontos do grupo 2, cancelou ali. Quem não acertou metade dos pontos no grupo 3, cancelou ali. Ou seja, ó, o corte, posição 357. Qual foi a nota de corte? 67. Mas se o candidato fechou o grupo 1, 45 pontos, e fechou o grupo 2, 30 pontos, ele fez 75. Ele está muito acima do corte. Mas se ele não tirou 12,5 pontos no grupo 3, ele tirou 10 pontos no grupo 3, por exemplo, ele está fora do certame. Isso também faz com que o corte da Advocacia Geral da União seja puxado para baixo. Por quê? Se a pessoa acertou aqui 45, com 30, 75, acertou aqui mais 10, ela fez 85 pontos e não passou na prova. A prova da Advocacia Geral da União, ela nem é mais difícil, nem é mais fácil do que as provas de PGE e PGM. A prova da Advocacia Geral da União tem características próprias que você precisa conhecer e não adianta você efetivamente querer adaptar estratégias para a Advocacia Geral da União, porque é uma prova diferente. Professor, o que isso me diz? Diz o seguinte, ó, que na Advocacia Geral da União, você não precisa ser especialista em nada, mas você tem que ser bom em tudo. Se você não gosta de penal, processo penal, trabalho, processo trabalho e previdenciário, que são disciplinas que muita gente torce o nariz quando estudam para advocacia pública, você teria problemas aqui no grupo 3 e acredite, eu vi isso acontecer diversas vezes. As pessoas se dão bem no grupo 1, se dão bem no grupo 2, que são disciplinas mais comuns e que dá efetivamente para entender melhor, e até salvam aqui o grupo 2, porque internacional público e privado muita gente não gosta, mas civil, processo civil empresarial dá para acertar e acertar os 15 pontos aqui, mas no grupo 3 acabam perdendo. Vou repetir. Se você acertar 45 pontos no grupo 1, 30 pontos no grupo 2 e 10 pontos no grupo 3, você acertou 85% da prova, mas você não passou na prova objetiva. Características específicas dos concursos da Advocacia Geral da União. Professor, isso é só para advogado da União? Não, não é só para advogado da União. Procurador Federal, aqui tivemos 2 grupos só. Grupo 1, Constitucional, Administrativo, Financeiro, Econômico, Tributário, Legislação sobre Ensino e Seguridade Social. Isso aqui tem que estudar, é matéria específica de Procurador Federal, vamos analisar também no nosso curso. Grupo 2, Agrário, Ambiental, Civil, Processo Civil, Empresarial, Trabalho, Processo Trabalho, Internacional, Público, não tem privado, só advogado da União tem privado, penal e processo penal. 100 itens para cada grupo aqui, ó. 100 pontos, essa prova valeu 200 pontos. Tem 50 pontos de corte em cada grupo. Se você acertasse aqui 100 pontos no grupo 1 e 40 pontos no grupo 2, 45 pontos no grupo 2, você tinha 145 pontos na prova, o corte foi 120, mas você estava fora do certame porque não acertou 50 pontos no grupo 2. De novo, você não precisa ser especialista em nada, mas você tem que ser bom em tudo. Você tem que garantir pontos mínimos em todas as disciplinas, em todos os grupos. Você precisa saber de tudo um pouco. Você não precisa ser especialista em nada na prova objetiva, mas você precisa saber de tudo um pouco. Então você precisa ser um candidato o mais completo possível na varredura de todas as disciplinas para a Advocacia Geral da União. O corte do edital era 120 pontos na soma dos grupos, que foi justamente o corte, mas isso se explica porque foram para a segunda fase 1.037 pessoas e todos os empatados com a pessoa que estava em 1037, na posição 1037. Eu só estou mostrando aqui que, embora o corte na Advocacia Geral da União possa parecer pequeno em relação à realidade que nós
estamos acostumados a enfrentar, esse corte só parece pequeno, porque esse corte ele é puxado para baixo pelas características da prova, aqui certo e errado, e aqui características de uma prova bastante específica. Esse corte é puxado para baixo pela quantidade de pessoas que vão para a segunda fase nesses certames, são certames de âmbito nacional e que tem por objetivo também formar uma lista de aprovados para ir chamando conforme a necessidade do órgão. E esses certames têm a nota de corte puxada para baixo porque existem cortes por grupo e não o corte da prova completa. Existe corte por grupo. Aqui é basicamente como a série Round 6. Se você não passou aqui no grupo 1, nem adianta efetivamente somar os pontos do grupo 2 e assim sucessivamente. Então, você vai morrendo aqui, espero que não, mas as pessoas que morrem aqui vão morrendo aqui por estágios, por etapas, por grupos. Você precisa somar o mínimo por grupo e somar o mínimo por prova. Na prova de advogado da União nem teve o mínimo na soma dos grupos, mas a nota de corte foi a posição 357, essa nota de corte foi 67%. Acredite, 67% é um corte alto para uma prova onde 2 erradas anulam uma certa e para uma prova onde você teve aí um corte de grupos de pelo menos 50%. Um corte por grupo de pelo menos 50%. É uma nota de corte alta. Aqui, você se fizesse aqui, ó, 75 pontos mais 10,85, você estava fora porque não atingiu 12,5 pontos do grupo 3. Então, você admite uma pessoa aqui que fez 85% de pontos da prova possível e não passou para a prova subjetiva. Então, esse corte aqui engana. Ele é alto, sim, e muito alto. Aí você diz, bom, procurador do Banco Central. Eu não consegui recuperar as informações do procurador da Fazenda, mas nem nos importa tanto, porque o procurador da Fazenda não vai ser mais exato, então as características da prova não nos interessam tanto. É melhor pensar na prova de procurador da Fazenda Nacional com as características que nós estamos vendo de procurador federal, advogado da União e procurador do Banco Central, como acabei de falar. Procurador do Banco Central, nós temos 3 grupos: constitucional, administrativo, financeiro, econômico, tributário. Aqui em advogado da União tinha ambiental, mas para procurador do Banco Central não tem. Grupo 2, civil, processo civil, empresarial, internacional, público e privado, mesmo grupo 2 de advogado da União. Penal, processo penal, trabalho, processo trabalho e seguridade social, mesmo grupo 3 de advogado da União. 40 questões, 35 questões, 25 questões, cada questão aqui valia 2. Então 40 questões, 80 pontos, 35 questões, 70 pontos, 25 questões, 50 pontos para cada grupo. Então, cortes por grupo e o corte na soma dos grupos, 120 pontos. Aí veja, preste atenção. Se você tem um candidato que faz 80 pontos no grupo 1 e 70 pontos no grupo 2, ele fez 150 pontos já. Imagine que ele faz 20 pontos no grupo 3. Ele fez 170 pontos na prova. A nota de corte foi 124, certo? Certo. Mas aí ele não atingiu 25 pontos no grupo 3, ele está fora do certame. Situação aqui que também puxa, efetivamente, a nota de corte para baixo, tanto que a nota de corte de procurador do Banco Central foi 62%. Ou seja, a nota de corte acabou ficando em 124 pontos, quando o edital fez uma previsão de nota de corte na soma dos grupos de 120 pontos na soma dos grupos. Então, preste atenção. Você que não sabe se preparar para os concursos da Advocacia Geral da União, provavelmente nunca ouviu falar disso em nenhum lugar. Você precisa estudar com antecedência para os concursos da Advocacia Geral da União, porque você precisa saber de tudo um pouco e é muito conteúdo para saber de tudo um pouco. Você não consegue passar no concurso desse estudando de véspera, de reta final, muito em cima da prova ou muito em cima do edital. Esses cortes por grupo nos editais da Advocacia Pública Federal fazem com que você tenha que demonstrar ao examinador, no acerto da prova objetiva, que você é um estudante, concurseiro, aluno, pretenso candidato aos cargos da advocacia pública, mediano em tudo. De tudo você sabe um pouco, que é um pouco a característica do cargo, principalmente de advogado da União. De tudo a gente sabe um pouco, porque a gente pega de tudo, tem matéria de tudo, vem tudo e acaba efetivamente com que você precisa ter conhecimento sobre tudo para que você possa enfrentar a carreira de advogado da União, levando em consideração a gama de matérias que podem chegar na sua mesa enquanto procurador. De tudo um pouco. Você não pode vacilar aqui em nenhum grupo, porque o vacilo em um único grupo faz com que você, embora tenha uma nota altíssima, perca o certame, ou seja, não esteja aprovado para a segunda fase.
Eu espero ter te explicado efetivamente por que estudar para a AGU com antecedência faz tanta diferença e eu espero ter te explicado por que esses cortes parecem baixos, quando na verdade não são baixos. Eles são percentualmente baixos em números, mas a realidade da prova demonstra que nenhum corte desse aqui é realmente baixo. Então, os concursos da Advocacia Geral da União, repito, não são nem mais fáceis nem mais difíceis do que os concursos que estamos acostumados a ver de PGE e PGM. Eles são concursos com características diferentes. Essa é a primeira aula sobre tudo o que eu sei acerca dos concursos da Advocacia Geral da União e eu te provei que se tratam de concursos diferentes em termos de estratégia, onde você precisa estudar com bastante antecedência porque você precisa ser bom em tudo. Não dá para estudar efetivamente algo somente em cima da hora, você precisa ser bom em tudo, você tem uma estratégia de estudo que seja vencedora desde já. Espero ter te respondido também quem, na minha opinião, deve começar a estudar para os concursos da Advocacia Geral da União e nada melhor estudar para os concursos da Advocacia Geral da União sabendo exatamente como as coisas acontecem na prática. Essa foi só a primeira aula. Na próxima aula, eu vou te explicar exatamente como essas provas são formatadas em termos de raio-x, o que cai, o que não cai, quais são as disciplinas que mais caem, as disciplinas mais importantes. Eu vou estabelecer uma estratégia de como estudar para essas provas, ou seja, das disciplinas mais importantes para as menos importantes, e vou te ensinar também como conciliar o estudo para todos esses cargos. Advogado da União, Procurador da Fazenda Nacional e Procurador Federal. Procurador do Banco Central eu vou deixar para um outro momento, porque é um concurso mais específico. Eu vou te ensinar como conciliar Advogado da União, Procurador Federal e Procurador da Fazenda Nacional e também Procurador do Banco Central, porque o edital é muito parecido com o de Advogado da União. Grupo 1 aqui só não tinha ambiental. Se você comparar esses grupos aqui de Advogado da União com esses grupos de Procurador do Banco Central, você só não vai encontrar aqui ambiental. Mas a especificidade de Procurador do Banco Central está na cobrança de questões especialmente atinentes a financeiro e econômico e tributário. Mas isso a gente conversa em um outro momento. Vou te explicar como essas provas acontecem em termos de eficiência de cobrança por disciplina e vou te explicar como conciliar os estudos para essas carreiras todas da Advocacia Geral da União. Ainda vou falar sobre prova objetiva, sobre prova subjetiva e sobre estratégia efetiva para que você possa montar definitivamente o seu estudo embasado em lei, doutrina e jurisprudência, com revisões, com questões e com a estratégia do estudo das disciplinas para que você possa, em um ano e meio, estar definitivamente preparado ou preparada para o enfrentamento dessas provas. Agora, essa característica dos concursos da Advocacia Geral da União, espero que tenha ficado claro para você, porque você vai precisar disso aqui enquanto estratégia desde já. Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço e aguardo todos para a nossa próxima aula sobre tudo o que eu sei sobre como passar nos concursos ou nos próximos concursos da Advocacia Geral da União. Forte abraço e até lá!